Abuso sexual contra crianças foi tema debatido em palestra. A Assembleia cedia seminários sobre reforma política. Essas e outras notícias agora no Repórter Assembleia. O deputado José Nelto, do PMDB, esteve hoje no Ministério Público com o objetivo de fazer denúncia sobre o aumento de valor do contrato da OS Organização Social, que administra o HGG, Hospital Geral de Goiânia. A denúncia sobre o valor do novo contrato da Organização Social IDETEC, que faz a gestão do Hospital Geral de Goiânia, foi protocolada no gabinete do promotor de justiça, Fernando Krebs. Segundo o deputado José Nelto, o contrato teve o valor dobrado e disse ainda que foram feitos 209 milhões em aditivos. E esse contrato foi dobrado do dia para a noite, de um ano para o outro, de 66 milhões para 129 milhões. Outra gravidade, nós encontramos 4 aditivos no valor de quase 170 milhões. E o que é mais grave ainda, no período eleitoral. Diante desta farta documentação, nós estamos entregando no Ministério Público para que o MP possa investigar esse caso das OS em Goiás. O promotor de justiça, Fernando Krebs, do Ministério Público do Estado, disse que vai analisar toda a documentação apresentada pelo parlamentar. O Ministério Público recebe a representação e vai instaurar um inquérito civil público para poder apurar por que houve esse aumento tão expressivo, né, tão grande para a OS que administra o HGG. Os valores saltaram de forma astronômica e aparentemente não há nenhuma justificativa para tanto. Então nós vamos examinar o contrato, os termos aditivos e verificar se houve motivação que justificasse o aumento no valor repassado a essa OS, uma vez que o número de pacientes continua o mesmo, não houve alteração. Em sessão solene realizada na manhã de hoje, o deputado Marlúcio Pereira, do PTB, promoveu uma homenagem ao Dia do Gestor Público. Por iniciativa do deputado Marlúcio Pereira, do PTB, foi realizada a sessão solene em homenagem aos gestores públicos do estado de Goiás. De acordo com o parlamentar, é importante destacar o trabalho daqueles que são responsáveis por melhorias significativas no cotidiano social. O gestor público hoje, ele tem um papel de suma importância em todas as áreas. Aqui na casa não é diferente, né? Então vejo mais do que notório a gente fazer essa homenagem, porque hoje tudo passa na mão deles. E às vezes não são reconhecidos, às vezes fazem-se homenagem aos secretários, aos governadores, né? Aos grandes administradores, e esquece do gestor que está lá na ponta, né? Então o ano passado nós fizemos e vai virar um calendário estadual, né? A sessão foi presidida pelo deputado Cimeison Silveira, do PSC. Na ocasião, 12 gestores públicos foram homenageados com um certificado em reconhecimento aos trabalhos realizados. Presidente do Sindicato dos Gestores Públicos de Goiás, Eudenísio Batista da Silva, agradeceu a honraria e falou da importância da profissionalização dos administradores públicos. Acho que o Estado, como a própria empresa, né, na iniciativa privada, que tem seu corpo técnico, seu corpo administrativo bem qualificado, né, isso garante melhores resultados para qualquer organização. No setor público não é diferente, né? Cada período eleitoral, cada ciclo você tem um comando de políticos, né? E tem que ter uma administração profissionalizada para que tenha condições de dar governança, de colocar na prática, né, os programas e as ações que os governantes se comprometem, né, com a sociedade. A Comissão da Criança e Adolescente, presidida pelo deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, se reuniu com conselheiros tutelares no município de Flores de Goiás. Em vez da tradicional sala de aula, o pátio da Câmara Municipal de Flores de Goiás recebeu uma turma bem atenta e com um objetivo claro: orientar crianças e adolescentes a respeito de um tema bastante delicado, o abuso sexual. Aqui na região nordeste do estado, este tema, o abuso sexual infanto-juvenil, tem chamado a atenção de autoridades de diversos segmentos. Em Flores de Goiás, cada vez mais cedo, jovens, em sua maioria meninas, têm sofrido na própria pele as consequências deste crime, considerado por lei como hediondo.
Existe a questão da gestação, de gravidez de adolescentes, que tem aumentado bastante. Com o intuito de debater este assunto, o abuso sexual infanto-juvenil, foi realizada a audiência pública no município de Flores de Goiás. Proposta pelo deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa, a reunião contou com uma palestra direcionada a estudantes da rede estadual de ensino. O que nós queremos, na verdade, é a redução desse número. Nós temos uma estatística extremamente preocupante aqui no município de Flores. Em 2013, nós tivemos 12 casos. Em 2014, nós tivemos 21 casos. E já este ano, já tivemos 2 casos. Ou seja, a continuar da maneira que está, nós vamos ter um acréscimo ainda esse ano. Então é isso que nós não queremos. Há muito tempo, a gente já deveria ter iniciado esse processo. Nós temos visto que durante alguns anos isso tem ficado esquecido em nosso município. E às vezes de forma teórica a gente explana, mas na prática a gente vê que muito precisa ser feito. Com a palestra ministrada, os alunos aprenderam direitinho a lição. Eu aprendi que quando a gente for abusado sexualmente, a gente tem que ligar para o Disque 100, comunicar com as pessoas do Conselho Tutelar, que a gente não pode calar a boca para essas pessoas que abusam das crianças sexualmente. E, primeiramente, temos que falar com nossos pais. Essa jovem de apenas 14 anos, grávida de 8 meses, mesmo não tendo sido vítima de abuso sexual, fez questão de participar da palestra. Ela diz que se arrepende de não ter se prevenido devidamente. E agora, sem o apoio do pai do filho dela, o que lhe resta é exercer o papel de mãe. Porque eu vou dar carinho pra ele, vou cuidar bem dele. E não vou dar ele pra ninguém. Você quer uma vida melhor pro seu filho? Quero. A Assembleia Legislativa recebeu nesta sexta-feira, no Auditório Costa Lima, o seminário sobre reforma política, que vem percorrendo as capitais brasileiras. O Auditório Costa Lima ficou lotado. Vários prefeitos, vereadores, deputados e representantes de entidades participaram do seminário da reforma política em Goiânia. A iniciativa partiu do deputado federal Daniel Vilela, do PMDB goiano, que fez o convite ao relator do projeto da reforma política que tramita na Câmara em Brasília, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Goiânia é uma das capitais que recebem o seminário que vem percorrendo o Brasil. É um assunto que a sociedade brasileira está cobrando, sabe que para mudarmos o comportamento da classe política tem que ter uma reforma e, logicamente, então, que o parlamento goiano não está omisso, tanto é que está ajudando a patrocinar esse debate que teremos aqui hoje sobre a reforma política, em que pessoas que têm um cabedal muito interessante sobre a matéria, como os deputados federais por Goiás, 2 são da comissão, o deputado Fábio Souza, o deputado Rubens Ottoni e o deputado Daniel Vilela, que está ajudando a coordenação e ajudou a trazer a Goiânia o deputado Marcelo Castro. O projeto da reforma política tem vários pontos divergentes, como o financiamento privado das campanhas e o fim da reeleição e do voto obrigatório. Mas a unificação dos mandatos é um dos poucos pontos em que os parlamentares entram em consenso. É talvez o ponto que tenha mais convergência no Congresso Nacional, é a da coincidência das eleições. Então isso aí é uma coisa que, com certeza, coincidência de eleições e fim das coligações proporcionais são 2 temas que têm ampla maioria no Congresso Nacional. Agora, há uma certa divergência quando coincidirem as eleições. Uma parte defende que já devemos coincidir agora em 2018 e outros defendem que nós poderemos coincidir em 2022. Para isso, o próximo mandato dos prefeitos e vereadores eleitos em 2016 teriam que ser ou por 2 anos ou por 6 anos. Se for por 2 anos, nós coincidiremos em 2018. Se for por 6 anos, nós coincidiremos em 2022. E a partir daí, nós queremos também pôr fim à reeleição para prefeito, governador e presidente da República, que entendemos, o Congresso entende, que foi um erro que nós cometemos lá no passado, que precisamos corrigir. Isso só deforma e distorce o resultado do pleito eleitoral. E a partir daí não haveria mais reeleição e o mandato passaria para ser de 5 anos.
2 deputados goianos fazem parte da Comissão da Reforma Política que tramita na Câmara em Brasília. O deputado federal Fábio Souza, do PSDB, é membro e o deputado Rubens Ottoni, do PT, é o vice-presidente da comissão. A reforma política é um tema recorrente, é um tema que tem sido debatido há anos e, mais do que nunca, ele se torna extremamente necessário para fortalecermos a nossa democracia. Nós temos um sistema político-eleitoral no nosso país já defasado, ultrapassado, que depõe contra a própria democracia. Então, o momento é oportuno para isso. Essa comissão especial, a qual eu sou o vice-presidente, ela está empenhada em ter uma sintonia com a sociedade, por isso estamos trabalhando não apenas no Congresso, mas estamos trabalhando, fazendo audiências públicas e seminários em todo o país, ouvindo as entidades, ouvindo as lideranças, ouvindo a sociedade, para que depois nós possamos fazer uma média desse pensamento e possamos traduzir o pensamento do povo brasileiro e possamos ter regras novas que possam garantir uma maior representatividade. Nós temos no sistema político hoje brasileiro o caciquismo eleitoral. Você tem donos de partidos, isso no Brasil todo, a nível federal, em todos os estados. E acaba que novas lideranças não surgem ou não conseguem se consolidar porque não tem uma democracia interna. Esse caciquismo tem que acabar no Brasil. Se fosse assim nos Estados Unidos, Obama nunca teria sido presidente. Os parlamentares acreditam que, apesar da crise política e econômica que o país enfrenta, o momento atual é o mais certo para a aprovação da reforma política. A discussão já se arrasta por mais de 10 anos. Eu acho que há bastante motivos para a gente acreditar que dessa oportunidade possamos reformar o nosso processo eleitoral. Até pela situação que o país passa, por uma crise política, uma crise ética, uma crise de relação entre a própria iniciativa privada e os partidos políticos. E acho que é um momento onde nós precisamos entender que é uma crise também como uma oportunidade. E o Congresso tem sentido o peso dessas mobilizações, da pressão que a sociedade vem apresentando através das redes sociais, dos veículos de comunicação, das manifestações nas ruas, e com certeza isso faz com que o Congresso tenha aí uma proatividade no sentido de promover essas mudanças que a sociedade vem cobrando do sistema político brasileiro. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Uma ótima noite para você.